E aí pessoal, Barbas Trader falando. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o conflito que está em voga agora entre os Estados Unidos e o Irã e o que isso pode afetar no mercado financeiro, né? Então, no dia 3, que foi o dia da morte do general iraniano Qassem Soleimani, nós tivemos aí uma alta de mais ou menos 3,5% no petróleo Brent. No ouro, nós tivemos uma alta de 1,6%, mais ou menos. A Petrobras, nesse dia, fechou em baixa de 0,81%. E o dólar teve uma alta de aproximadamente 1%. E o porquê que essas variações acontecem diante de uma notícia assim de guerra ou algum conflito internacional? Primeiro nós temos que destacar que o Oriente Médio ele é um grande produtor de petróleo. Então o petróleo aqui relacionado ao Irã. Irã, Iraque, Arábia. Como o Oriente Médio é um grande produtor de petróleo, esse conflito militar ele pode gerar uma tensão, na verdade já gerou tensões no Oriente Médio em relação à América do Norte, Estados Unidos, e isso pode influenciar nas relações comerciais de importação e exportação de petróleo. Os Estados Unidos ele é um grande importador de petróleo, porque os Estados Unidos não tem uma produção de petróleo como no Oriente Médio. E como a produtividade industrial nos Estados Unidos é alta, eles precisam de muito petróleo para poder corresponder a essa produtividade. Logicamente, eles importam muito petróleo. No mercado futuro de petróleo, nós tivemos essa alta de 3,5% em relação a essas tensões comerciais que podem vir a surgir do conflito. A Petrobras, que é uma empresa no qual o ativo que ela tem como principal para venda é o petróleo, então esperava-se que a Petrobras subisse nesse dia, né? Só que nós temos que denotar uma coisa que acontece também. Quando acontece um conflito desse, isso não é muito bem visto para os investidores em questão de risco. Acontece o que nós chamamos de aversão ao risco. Essa aversão ao risco acaba fazendo com que os investidores busquem investimentos menos arriscados. E isso faz com que esses investidores retirem dinheiro dos países emergentes, como por exemplo Brasil, Chile, Índia, e os investimentos que eles tinham colocado nesses países emergentes são redirecionados para os Estados Unidos, que tem uma economia mais sólida e tem o título público mais seguro do mundo, que é conhecido como as Treasuries. Então o que acontece, resumindo? Aconteceu o conflito, o investidor fica literalmente com medo do risco envolvido na situação e acaba retirando dinheiro dos países emergentes e retornando esse dinheiro para os Estados Unidos. Para fazer isso, ele tem que pegar o dinheiro que está em real, no caso do Brasil, e fazer o câmbio para o dólar, né? Para levar lá para os Estados Unidos. E o que acaba acontecendo? Acaba correspondendo a uma alta no dólar, porque os investidores começam a vender reais no Brasil para poder comprar as Treasuries dos Estados Unidos em dólar. Outro ativo que também corresponde positivamente a cenários de crise, cenários de guerra, é o ouro. Porque o ouro é um ativo muito sólido e muito seguro. Então, o investidor estrangeiro ele vai procurar os ativos mais seguros, como as Treasuries, como o ouro, para poder colocar o seu dinheiro.
E é justamente por isso que o ouro teve uma alta de aproximadamente 1,6% no dia 3, que foi o dia da morte do general iraniano. O dólar teve uma alta de aproximadamente 1%. O petróleo, pelas tensões comerciais, teve uma alta de 3,5%. E a Petrobras, que todos esperavam que deslanchasse, porque o seu produto é o petróleo também, e o petróleo ficou mais caro, ela teve uma baixa de 0,81%. Justamente porque os países emergentes, eles têm um cenário desfavorável, que é um cenário de retirada de investimentos, retirada de dinheiro para um local mais seguro. E como a Petrobras é uma empresa brasileira, logicamente, ela seria afetada por isso. Em contrapartida, a alta do petróleo é uma vantagem sim para a Petrobras, para a produção da Petrobras, porque ela vai vender o seu produto final mais caro. Por isso que ela não teve uma queda tão expressiva, ou provavelmente não vai ter uma alta tão expressiva, porque o setor está favorecendo, que é o setor de petróleo, porém o cenário externo para os emergentes não é bom. Isso é tudo, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo e quiserem saber mais sobre mercado financeiro e economia, se inscrevam no meu canal e me sigam no Instagram. Caso tenham alguma sugestão, deixem aqui embaixo seus comentários.